Na palavra de Deus? Você está preparado para receber a porção da palavra de Deus nesta noite? A palavra de Deus se encontra no livro de Tessalonicenses, capítulo de número 3. A palavra de Deus diz, deixa eu só baixar aqui um pouquinho o som. A palavra de Deus diz, no demais, irmãos meus, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo Jesus. A palavra de Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que Paulo escreve a Tessalonicenses, ele começa falando o seguinte, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. A gente continua batendo numa terminada. Paulo fala ao povo de Tessalonicenses o seguinte, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Pastor Azamor, por que esse livre curso? Porque você vai entender uma coisa muito clara. As igrejas hoje, praticamente na sua dor, é a voz profética. E essa voz profética, ela não pode... A palavra de Deus, entenda bem isso, irmãos. Algumas coisas eu vou dar alguns toques para vocês, ficam bem ligadinhos nisso, alguns toques, tá? Alguns toques assim, porque algumas coisas, irmãos, como o Carlos, né? Que esse jovem aí, ele trabalhou em rádio. E uma rádio, uma TV web, ela tem uma amplitude muito grande. Por exemplo, alguma pessoa que linkar hoje nos Estados Unidos, linkar na Espanha, ele vai nos visibilizar, vai ver, vai assistir. Então, algumas coisas a gente vai tentar dar alguns toques assim, você vai ficando ligadinho, vai ficando atento. O que está acontecendo? Essa situação, ela fez com que as vozes... e ministrar a palavra de Deus. Então, cabe dizer que esta palavra de Tessalonicenses, ela foi escrita aproximadamente no ano 51 a 60. Pede para que haja livre curso, porque já estava começando já a perseguição da igreja. A igreja primitiva estava sendo perseguida. Inclusive, Paulo, que era um doutor, um conhecedor puro da lei, Paulo já perseguia a igreja até ser transformado. O que nós estamos, eu e você, não podemos esfriar, irmãos. Pelo contrário, nós estamos vivendo num tempo que nós temos que nos aclimatar mais, criar mais mecanismo de estarmos juntos, mesmo que seja nesse link, de estarmos juntos em oração, ouvindo, lendo a palavra de Deus e meditando, acordados de fato, para que nós possamos continuar intercedendo a Deus e gritando e dizendo, Senhor, oxalá, venha Deus buscar a sua igreja, venha Deus buscar a minha, sejamos livres de homens, presta atenção, hein? Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todas. Então, Paulo já começa a travar uma separação. Por que, pastor Azamor? Porque nem todos querem. Porque alguns são dissolutos e são maus. Você e eu nunca vimos tanta malignidade na face da terra. Realmente, como será o dia de amanhã, o nosso futuro próximo? Mas a palavra de Deus diz para que nós lancemos as nossas preocupações no Senhor ou para o Senhor. As nossas preocupações não podem ficar retidas conosco, não. Senão nós vamos ficar inchados. Coloca e apresenta tudo na mão de Deus e descansa a tua alma. Eu sei daquilo que eu estou falando, que não é fácil, que não é simples, que as coisas de Deus, elas não são simplificadas. É muito mais fácil as pessoas viverem absoluta dentro dessa malignidade do que viver dentro do conjunto de Deus, porque o conjunto e a vida para com Deus requer de nós alguns exercícios da fé, comportamento, comunhão, relacionamento, uma vida de santidade. Então, tudo isso é muito importante nós ressaltarmos, porque isso Deus requer de você, requer de mim, requer de todos nós. Isso é uma verdade. Em contrapartida, esses homens maus e dissolutos, eles estão com as costas viradas para Deus. E o que eu quero dizer nesta noite? Eu poderia falar de uma palavra evangelística para almas se converterem a Deus, mas eu quero traduzir uma palavra, uma porta aberta,
que é um chamado da salvação, o chamado de uma eternidade que nós não ficaremos nesta terra. Essa terra, ela ficará dentro do mal, da malignidade, mas nós seremos resgatados por este Deus. O Senhor não permitirá que o sofra a tua alma. Eu quero deixar isso como certeza para a tua vida. Pastor Azamor, como o senhor pode ter certeza disso? Eu posso ter certeza porque está escrito na palavra de Deus. E no final, apontam para um século vindouro. Muitas coisas já estão sucedendo e acontecendo na face da terra. São alertas que Deus tem liberado para nós acordarmos e despertarmos. Para nós termos mais certeza de que Deus, ele é o Senhor da nossa vida, do que vivemos as incertezas deste mundo. Nós estamos vivendo as incertezas deste mundo. As autoridades estão vivendo as incertezas deste mundo. Os políticos estão vivendo as incertezas deste mundo. Ele não sabe o que faz, a ciência não sabe. A ciência do país mais o povo e a igreja. Mais fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Esses três, é fácil de você gravar. Veja bem o momento. Para e pensa. O momento que nós estamos vivendo. Ele diz, Paulo, lá no ano aproximadamente de 50 para a tua alma. Eu quero ser uma voz profética de ânimo para você. Eu quero ser uma voz profética de que Deus trará uma solução para tudo que está acontecendo na face da terra. Então, a tua vida, ela não está fechada e Deus está convosco. A palavra de Deus diz que ele vos enviaria o Consolador. Quem é? O Espírito Santo que habita em vós, que está convosco. E ele diz, mais fiel é o Senhor, que vos confortará. Então, abra teu coração nesta hora, sinta o conforto de Deus, tá bom? Sinta o conforto de Deus, sinta Deus trabalhando na tua vida, sinta Deus falando contigo, mas aquieta a tua alma. Tem que fechar alguma coisa aí, não sei se eu deu estabilidade. Então, algumas coisas que estavam atrasadas, irmão, você vai ter tempo aí, vai ajustando aos poucos, mas não deixe de orar a Deus e de falar com Deus, tá bom? Eu vou repetir, vai ajustando aquilo que estava atrasado, que você está corrigindo na sua casa, e aos poucos, gradualmente, mas priorize duas coisas que eu vou falar para você. A leitura da palavra de Deus. Se você comumente lia durante a manhã, leia amanhã e tarde. Se você lê amanhã e tarde, como tem um casal abençoado que acabou de entrar aqui na sala, leia amanhã, tarde e noite. Se você orava pela manhã e orava à noite, leia a Bíblia de manhã, de tarde e noite, e ore manhã, de tarde e noite. Eu tenho que falar isso para vocês. Sabe por quê? Porque nós, como pastores, nós temos que proceder buscando a orientar mais isso para não ficar dando ênfase. Vocês sabem, aqueles que me conhecem, são dois termos que eu não gosto de falar. O primeiro é o nome do maligno. O segundo, crise. E o terceiro é o nome desse vírus, que eu não vou nem citar. Mas esta doença virótica, ela não veio para o pobre, nem para a classe médica, nem para o rico. Ela veio para as três classes, rico, pobre e classe média. Ou seja, todos estão vulneráveis. Só Deus para nos guardar e nos proteger. Só Deus. Então, o que eu quero dizer, independente de classe, independente de poder, independente de estatura, todos estão vulneráveis a este fato. E todos estão protegidos. Porém, podemos ter a proteção de detido desta enfermidade. E nós estamos orando um pelos outros. Paulo fala sobre isso, se a oração para que ela tenha livre curso no nosso coração, no nosso meio. E ele fala, mais fiel é o Senhor que vos confortará. Então, que nesta palavra haja conforto no teu coração e na tua vida. E mais ainda, todo este mal, ele vem do maligno. Vou repetir, todo este mal, ele vem do maligno. Então, vem da malignidade. Se Deus pode nos confortar, ele pode te guardar e me guardar. Quando Paulo fala isso, ele diz assim, esse princípio espiritual, ele continua válido. Precisamos de orações dos outros crentes, e eles precisam das nossas orações. A vontade de Deus, ela vai prevalecer. E o que é que vai acontecer?
quando a vontade de Deus ela é imperativa ou ela é determinante, a vontade de Deus será realizada. E os propósitos, presta atenção nisso, e os propósitos de Satanás será frustrado. Vou repetir, quando há esta vontade de Deus sobre nós, segundo as nossas preces, a intercessão que é feita, mobilizada pela igreja, e a vontade de Deus predominar, será realizada a vontade de Deus, e os propósitos de Satanás serão frustrados. E no verso 3:3, capítulo 3, verso 3 diz: guardará do maligno. Quando os crentes oram com fervor, podem ter certeza de que Deus os protege contra essas ciladas armadas, porque assim como elas foram armadas, Deus a desarma, Deus a desfaz. Então a nossa oração hoje ela tem que ser uma oração mais fervorosa, onde haja uma capilaridade, ou seja, que haja uma expansão sobre as nossas vidas. E eu também gostaria de deixar aqui na palavra de Deus, são 19h04, eu não sei a hora que eu comecei, porque deu problemas aqui, mas eu queria deixar para a igreja também, para a tua reflexão, Apocalipse, capítulo de número 2 e 3, ele fala, o apóstolo João, ele fala da carta às 7 igrejas. E eu tirei 3 igrejas para que nós pudéssemos mensurar o que nós estamos vivendo. O que é que eu vou ler aqui? Pastor, quais são as 3 igrejas que o senhor extraiu das 7 igrejas? Eu tirei 3 igrejas para que nós pudéssemos refletir sobre elas. A primeira igreja é a Tiatira, é colocar-se mais dentro para Deus e mais fora para que esses problemas não sejam oriundos e sejam mais fortes do que a vontade soberana de Deus. Eu vou parar um pouquinho aqui porque está travando. Você começou a 6h38. Tem os minutos aí em cima, você acompanhar. Tem 28, 29, 30. Aqui não está, não. Ah, lá em cima da imagem tem. Ah, tá. Já estamos 30 minutos também. Só tem 2 likezinhos. Dá um likezinho aí no canal. Convida pessoas para que possam entrar no nosso canal. O canal é Pérola de Deus Oficial. Manda o link para o Cristiano, o pai dele está pedindo o link. Voltou já. Voltou? Amém. Então eu volto a falar aqui das 3 igrejas da Ásia. Pastor, a igreja que eu queria trazer como um exemplo para a nossa vida é a igreja de Tiatira. Essa igreja está lá em Apocalipse. Sabe o que é que Deus fala para essa igreja? Obrigado. Ele fala assim, é uma igreja que se faz, não se fala mais de Jesus Cristo ressurreto, não se fala mais de Jesus Cristo, Rita Paz, não se fala mais de Jesus Cristo, o Salvador, só se fala de Jesus Cristo, o banqueiro. Só ora Jesus, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá dinheiro, como se Jesus fosse o dono dos bancos. Mas esquece que ele é o dono da nossa esperança viva de uma eternidade em Cristo Jesus. Então, como a igreja de Tiatira, muitas igrejas hoje estão contaminadas. E aí, quando a gente fala de igreja, a gente entende também das ovelhas que vivem contaminadas, cheias de carrapicho, cheias de problemas. A segunda igreja é a igreja de Sardes. Essa igreja, diz Apocalipse, que esta igreja vivia de aparência, mas era uma igreja que estava morta. Então, nós pegamos aqui de 7 igrejas, 3 igrejas. A primeira, a igreja de Tiatira, estava contaminada. O que está acontecendo neste momento, igreja? Deus está tirando a contaminação da igreja e a cada dia mais nós vamos vendo que o joio está sendo separado do trigo, em todos os níveis da sociedade, inclusive nas igrejas. Vocês vão ver, escreve o que o pastor está falando, como será o pós-vírus, como será o pós esses acontecimentos. Espera mais um pouquinho.
Não pense que isso vai acabar agora, na semana que vem. Vai levar mais um pouquinho de tempo, mas vai passar. Agora, o que importa é você estar de pé perseverante e não se contaminar com as vozes estranhas que muitas vezes dizem, olha, onde é que está Deus? Deus continua presente sobre a face da terra. Deus continua sentado neste globo terrestre, governando, em especial, a sua igreja. Pastor, Deus governa a todos? Não. A Bíblia fala que Deus liberou alguns pecadores às suas próprias concupiscências carnais e às suas próprias vontades. Fizeram. Eu falei isso, que é a lei da semeadura. Plantou árvores boas, colherá frutos bons. Plantou, ela é pequena e fraca, mas guardaste a minha palavra. Então, quando Paulo fala, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará para alimentar a tua alma, dinheiro que Deus realmente faça a diferença no meio do seu povo e, por conseguinte, dar livramento para nós. Então, a terceira igreja que eu estou aqui... Está travando, Felipe. Irmãos, quando eu der essa paradinha é porque alguém me deu um toque que está fazendo culto direto ao vivo. Então, é muito uso da internet. Então, vai travar aqui ou vai travar aí com você. Nem sempre os travamentos estão aqui, mas às vezes são da sua... Capítulo 3, que retrata a sexta carta à igreja de Filadélfia. São 7 igrejas. A sexta é a igreja de Filadélfia, que eu gostaria de trazer exemplo para você, tá bom? Para nós. Vamos pensar que a igreja de Filadélfia hoje seria a de chamar, seria você, tá bom? Seria você. Eu quero profetizar isso para você. Diz o capítulo 3, do verso 7. E ao anjo da igreja, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, eu e você, guardamos a palavra, ele diz aqui, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em nome de Jesus, igreja, que nós, Jussara, Sidneia, Thaisa, Raquel, Ivete, Jussara, tá travando. Meu Deus. É. Então é aqui. Tá aqui. Só é 4G. É porque às vezes pode ter dado uma travadinha e não tá. Acho que aqui agora vou... Aqui tá bom. Melhorou aí? Enquanto é isso, eu vou falando aqui o nome dos irmãos que estão na sala. Clay, paz do Senhor. Márcia Dutra, a paz do Senhor. Dá um abraço no nosso irmão Paulo. Ivete, Sidneia, Lígia, a paz do Senhor, Lígia. Deus te abençoe, irmão. Agora sem conexão. Meu Deus, my God. Conexão agora acabou. Agora tá voltando. Ele falou que trava e volta. Vou resolver isso amanhã, Felipe. Ligar para lá e... Meu Deus. Pode falar. Bem, irmãos, que Deus projete uma luz mais intensa na sua vida e que possamos saber que a boa mão de Deus, ela não está encolhida, que a boa mão de Deus está sobre a tua casa e sobre a tua vida. Quero já te convidar para que na terça-feira estejamos aqui às 7 horas. Se liga, fica preparado. Ore também para que nós possamos conseguir fazer uma transmissão melhor. Ok? Uma transmissão boa, sem nenhum problema. Tá bom, Ellen?
Precisar até da ajuda do Adriano, de alguns apoios técnicos, porque como pastor eu me esforço para fazer o que eu tenho que fazer como profeta de Deus, mas na parte técnica a gente precisa de alguma ajuda sim, é claro, é evidente isso. Tá bom? Que Deus te abençoe, guarde no teu coração, que diz a palavra de Deus, eis que cedo venho sem demora. Eis que venho sem demora para a igreja, para você. Tu tens uma coroa que o Senhor vos concederá e vos dará. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se ficar muito tempo travando, saiam e entrem de novo, tá bom? Isso aí. A dica foi dada. Deus abençoe esses lares, Deus abençoe essas vidas. Que o Senhor esteja sobre nós, cuidando de cada um nos mínimos detalhes. Vamos orar? Amado e querido Deus, nós te agradecemos por este momento, esse capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso de número 4, aonde no verso 3 fala sobre Deus, o Senhor que nos guarda, Deus, o Senhor que protege a sua igreja, o Senhor que é fiel, mais fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. Esse Senhor, que ele traga conforto para a alma, conforto para os nossos corações, Senhor, para buscar a sua igreja. Eu libero uma bênção, em nome de Jesus, de paz, uma bênção de tranquilidade, uma bênção de perseverar no Senhor, uma bênção de expansão do Espírito de Deus na alma e no sentimento de cada um, e que nós possamos nos manter firmes, irmanados, buscando ajudar e continuarmos a fazendo aquilo que Deus nos coloca para realizarmos e fazermos. Que possamos, neste momento, cuidarmos do nosso lar e da nossa família de uma maneira pacífica, de uma maneira amorosa e de uma maneira afetiva. Eu repreendo em nome de Jesus toda a tensão nervosa. Eu repreendo em nome de Jesus todo o desequilíbrio emocional. Eu repreendo toda a falta de gestão daí na mente do povo de Deus. Teremos sim temor do nome do Senhor, mas teremos a segurança que vem das mãos do Senhor. Não estaremos vivendo o desequilíbrio que a tua vida receba de Deus, aquilo que só o Espírito Santo pode trazer e conceder a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ana, paz do Senhor. Estenda as suas mãos. Nós vamos impetrar a bênção apostólica, tá bom? Deus te abençoe. Tá bom? Ligando para o irmão, ligando para alguma irmã, orando também pelo pastor Azamor, orando também pelo pastor Edson e orando também pelo pastor Enéas, como para os presbíteros, os obreiros, as obreiras do Senhor, as mulheres corajosas de oração, que são mulheres de intercessão, mulheres que oram e jejuam. Portanto, as nossas orações, como está em Tessalonicenses, ela tem que nos encher e nos preencher da santa e gloriosa presença de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa falar mais na tua vida e te dar uma semana abençoada, uma semana protegida. E vai uma orientação do nosso prefeito, todos devem usar máscara. Irmãos, eu tenho observado quando eu saio, ontem eu saí, fui dar uma volta, fui dar uma olhada, muitas pessoas na rua sem máscara. Em nome de Jesus, igreja, sejamos prudentes, usemos as nossas máscaras. A minha está aqui, tá bom? Isso aqui é a minha máscara, ó. Isso aqui é o pastor mascarado, tá? Então, em nome de Jesus, use a sua máscara ao sair, tá aqui. Isso é uma prevenção para você e para aqueles que estão ao teu lado, tá bom? Então, está aqui a minha máscara, sempre está do meu lado também a companheira. São duas companheiras que eu tenho, a máscara e proteger o nosso próximo. Vamos lá? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,